Olá, olá! Vamos começar então o nosso próximo podcast. O podcast hoje é uma convidada muito especial, a Carolina Arcelian. Ela tem uma grande experiência na parte mais de gestão e organizações. Nós vamos falar sobre saúde organizacional. Como a gente levar para os nossos colaboradores um processo muito mais organizado e de prevenção para você realmente trazer para o seu ambiente de trabalho um processo saudável. Tá, então fica com a gente, já manda para aquele seu amigo que você acha que pode se beneficiar desse podcast. Fica com a gente que vamos ter bastante opções aí, ideias práticas para a gente pensar sobre o tema. Então, Carolina, muito obrigada pela sua presença. É um prazer ter você aqui. Gente, eu vou apresentar a Carolina com a orientação que ela mesma me deu da apresentação dela, mas depois ela vai também se apresentar. Então, a Carolina, ela é criadora do Business Therapy Code, especialista em liderança com mais impacto e menos desgaste pessoal. Com uma trajetória de 20 anos como executiva de marketing em multinacionais nos Estados Unidos e aqui no Brasil. A Carolina já liderou mais de 10 lideranças globais em jornadas de transformação que ampliaram significativamente seu impacto e agora faz isso numa mentoria e consultoria. A sua metodologia integra alta performance com a abordagem de mental fitness, um treino mental, ela vai falar sobre isso pra gente, para sustentar mais foco, energia e presença no caos do dia a dia. Carolina, muito obrigado pela sua presença e eu gostaria que você mesmo se apresentasse, por favor. Muito legal de estar aqui, Maísa, muito feliz, obrigada. Eu sou Carolina Arcelian, acabei de começar uma nova jornada como empreendedora, depois de 20 anos no mundo corporativo, liderando marcas globais, né, sendo executiva de marketing. E fiz essa transição grande porque realmente eu senti na pele, vivenciei na pele, durante essa minha carreira, durante os Estados Unidos, né, e o Brasil, a experiência que eu tive tanto no Brasil e lá fora também, dessa liderança que ela precisa mudar. Ela precisa mudar. Então, acho que a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre as mudanças que a gente precisa começar a pensar, a fazer nas empresas. E hoje eu criei o Business Therapy, que é uma consultoria-mentoria, para ajudar líderes a gerarem mais impacto com menos desgaste pessoal. Maravilhoso. Então, assim, nós estamos falando aqui com uma pessoa que tem uma experiência teórica, prática, vivencial em organizações, né, multinacionais, mas também uma auto-experiência, né, de ter passado por processo e ter visto na pele, né, sensitivo mesmo, assim, a importância desse tema. Então, vai ser muito legal. Gente, então respira, vem com a gente, nós vamos falar aqui sobre saúde, sobre respirar, sobre processos realmente de humanidade para a gente mudar esse espaço das organizações e do meio corporativo. É isso que a gente tem aqui como propósito nesse podcast, né, Integrando Saúde, que eu convido sempre algum profissional de outras áreas para a gente estar conversando sobre um tema dentro desse viés, né, Carolina, da medicina integrativa, né, da saúde integral. Então, esse é o tema do podcast. Eu vou me apresentar um pouquinho também, né, assim, para quem está chegando agora aí no canal. Eu sou psicóloga, sou médica, trabalho no consultório como psicóloga e médica junto, né, em um programa que chama Método MMH, Mergulho na Minha História. Nesse programa eu vou acompanhando o meu paciente no processo de autocura dele através da biografia, através da história de vida dele. E agora também estou com um programa de bem-estar e benefícios corporativos para as empresas. Então, esse mesmo método que eu uso no consultório, estou levando para as organizações, porque nas organizações muitos dos processos de adoecimento acontecem, né? Nós vivemos muito tempo da nossa vida, do nosso tempo de vida dentro do trabalho, né? Então, as organizações estão se atentando para isso. Então, esse é o meu objetivo de levar esses programas para dentro das organizações.
E também é o objetivo da nossa conversa aqui, né? É por isso que você está fazendo esse trabalho como consultora, mentora, né, de lideranças, e eu faço esse trabalho de levar os programas, né? E eu acho que é bem importante a gente realmente sensibilizar as empresas, lideranças e organizações sobre esse tema. Então é isso, gente. Respire e vem com a gente. Carol, eu quero que você traga para a gente começar essa conversa uma história real que você já vivenciou, já tem para contar para nós, assim. Vamos lá. Inclusive, a gente já respirou, né? A gente já fez a nossa respiração. Fizemos a nossa respiração lá de mentalização, de alinhamento. Estamos plenas. De começar. Vamos lá. Acho que tudo começou durante a minha carreira nos Estados Unidos. Ali foi um momento que eu entendi que eu precisava me adaptar e me camuflar para ser mais uma americana. Hoje eu sou americana, né, com muito orgulho, brasileira, mas naquela época eu ainda estava ali, cheguei, né, num mercado de trabalho que eu não conhecia, era a primeira vez trabalhando nos Estados Unidos e eu achava que eu precisava trabalhar 3 vezes mais do que qualquer americano para me destacar. Aquele síndrome da impostora, né, de que você não merece estar ali. E eu estava vivendo isso na pele, ali me adaptando, eu me adaptei tão bem que as pessoas às vezes nem sabiam que eu era brasileira. Eu estava literalmente escondendo a minha origem, as minhas raízes, e eu fiz um excelente trabalho em me camuflar. E até que foi no início da pandemia, eu estava apresentando para um time inteiro, e foi um momento que o meu corpo travou. Meu corpo travou. Foi ali que eu passei durante 2 semanas a gaguejar. Então, você imagina, Maísa, gaguejar em toda a letra D. Aparecer a letra D, eu já sabia e vinha. Então, aquilo ali me tirou ali do meu chão. Eu perdi o meu chão naquele momento. Né? E para uma profissional de marketing, você está fazendo apresentações todo dia. Né? E foi ali que eu parei tudo. Eu falei, olha, eu não estou conseguindo lidar com alguma transformação que está acontecendo aqui dentro. Então, se eu não consigo lidar com essa transformação que está acontecendo aqui dentro, como é que eu vou liderar aqui fora? Como é que eu vou liderar no caos do dia a dia? E ali eu parei tudo e eu já estava fazendo práticas de meditação, então eu me aprofundei na meditação com foco no que estava acontecendo comigo, para entender o que estava acontecendo, e depois de 2 semanas, graças a Deus, voltou ao normal. Mas aquilo ali foi um gatilho para mim, foi o ponto de partida. Né? Foi o convite. Meu corpo, é exatamente isso. Meu corpo estava me dando um convite de uma coisa que a minha mente não queria entender. Que era que eu abri mão de quem eu era, né? Eu estava indo contra a minha essência naquele momento. Então, foi a partir desse momento que aí eu mergulhei na minha jornada espiritual para me reconectar com a minha essência, na yoga, que me ensinou muito essa conexão da mente com o corpo, a respiração, a meditação. E aí eu fui estudar neurociência, fui estudar muito psicologia esportiva, que eu sempre amei por conta do esporte. E eu fui entendendo que tudo isso precisa transbordar para a liderança. Que isso tem um impacto enorme em quem você é também como líder. E foi desse momento que a minha carreira deslanchou. E que eu mudei a minha liderança completamente. Você vê, eu sempre falo que os sintomas, eles são uma fala do nosso corpo pra gente. E um convite pra gente olhar. Né? Só que muitas vezes a gente tá aqui no mental, né? A gente tá nas expectativas, nos objetivos, nas metas, no que a gente mentalmente quer que aconteça. Só que o corpo, muitas vezes, ele tem outros ritmos, né? Outras prioridades, vamos dizer assim. Ele nos convida para pausar, né? E essa coisa do ritmo é um assunto que eu acho muito importante a gente falar, sabe? De como ritmo na vida é uma coisa que pode te adoecer ou te curar. E interessante o que você falou, que a gente está muito na cabeça, no mental. E hoje a liderança, hoje é esperado que um líder esteja muito na cabeça. E que esteja com aquela energia masculina à flor da pele. E eu, naquela época, eu estava com a minha energia masculina a 1000. Era execução, era resultado. Eu estava entregando muito resultado. Mas eu não estava inspirando outras pessoas, impactando outras pessoas. E eu estava doente por dentro. Então, sim, eu entregava resultado? Eu entregava. Mas eu não estava do que eu chamo de zona de genialidade.
né? Eu acho que a maioria dos líderes, eles estão trabalhando na sua zona de excelência, que é uma zona que o Gay Hendricks, que é um psicólogo americano, explica, que é a sua zona que, sim, você é reconhecido, você é reconhecido. Você produz? Você produz. Mas tá faltando alguma coisa, você não tá colocando pro mundo todo o seu potencial e você sabe que você tem algo faltando. Tem algo que para você não tá fazendo sentido. E aí é nesse momento que você evolui para a zona de genialidade, que é quando você começa a olhar para dentro e começa a liderar aqui dentro para liderar melhor lá fora. E não tem como dar esse passo sem fazer esse mergulho para dentro, né? Sem fazer esse processo interno, né? Primeiro, para depois a gente realmente expandir o que a gente realmente veio fazer aqui, né? Enquanto propósito mesmo, né? Enquanto nossa genialidade, de forma íntegra mesmo, né? É isso. Nós vamos entrar nesse aspecto da importância da liderança para o processo, mas antes eu queria falar um pouquinho, assim, por que esse tema tá em voga, né? Assim, a gente está tendo aí algumas leis, por exemplo, a NR1, que já colocou o burnout, a saúde mental, como uma doença laboral. Então, as empresas estão tendo que se organizar, se adequar, né, pela legislação, mas nenhuma legislação vem à toa. A legislação, ela vem como uma demanda que a sociedade está trazendo. Então, a gente está vendo aí um boom do estresse, da ansiedade, da depressão, né, das doenças mentais. Estamos aí no Setembro Amarelo, estamos gravando agora em setembro, né? Então, a gente tem que considerar esse histórico, né, assim, de como esse tema da saúde mental, do processo de adoecimento mesmo, ele tem aumentado e tem sido uma demanda, né? Então, os programas de saúde e benefícios corporativos, eles têm esse viés, né? Ele tem esse processo de trazer como uma forma realmente de gestão, não de ações pontuais, mas de gestão mesmo, para as empresas, um programa de qualidade de vida, de bem-estar para os colaboradores, né? E daí o processo de liderança é muito importante, a gente mudar a cultura para isso acontecer, né? Que é a sua expertise. Então, se você quiser falar um pouquinho isso, o que seria essa coisa da liderança, a importância da liderança dentro de um programa, de uma estratégia, né, de bem-estar corporativo? Tudo começa na liderança, né? Eu acho que esse efeito cascata, ele é muito poderoso dentro de uma empresa pequena, de uma empresa média ou grande. É o espelho que todo mundo tem, né? Então, se você não tem líderes que te inspiram no topo, por que continuar ali? Então, eu acho que esse é um ponto. E até um dado que saiu esse ano de um estudo americano mostrou que 70% de CEOs e de líderes executivos estão sofrendo estresse crônico, burnout. E o que acontece? Né, até os estudos mostram que muitas vezes um gerente médio, ele é promovido também pela capacidade dele de gerenciar pessoas, e não só pela capacidade técnica dele. Então, essa pessoa, esse gerente, ele naturalmente, ele vai ter uma inteligência emocional já um pouco mais desenvolvida, porque ele está ali lidando com pessoas, ele foi promovido porque ele é bom nisso, afinal de contas. Já talvez uma liderança mais executiva, um CEO, muitas vezes ele é promovido, ou ela, pela capacidade técnica. E aí o que acontece? Essa pessoa chega no topo, esse topo ele é muito solitário. O quanto mais você cresce, mais sozinho você se sente, com menos pessoas você tem para compartilhar as dores. Então você começa a achar que a sua autocrítica, as suas dores são suas e de mais ninguém. E quanto mais você se capacita, você vira expert em algo, maior é a sua autocrítica. Né? Maior são os nossos sabotadores, que estão ali tentando sabotar a gente. Então, eu acho que é um pouco isso, é entender que nessa liderança mais executiva, ela às vezes precisa de uma ajuda nessa inteligência emocional para desenvolver o que eu chamo de mental fitness. Então, mental fitness é uma prática que eu uso na minha metodologia com líderes,
que é você entender que a história que você cria, o seu diálogo interno, a sua autoimagem, ela cria um teto invisível. Esse teto invisível, ele é o limite que cada um aloca para o seu potencial na vida. Então, mental fitness é como se fosse um treino mental, ou até às vezes eu brinco, é a musculação da mente. Que nem a gente treina o corpo para se fortalecer, a gente precisa também treinar a mente para se fortalecer. Então, é muito isso, é ajudar líderes a gerenciar as suas emoções. É entender se você não consegue gerenciar a sua transformação interna, que nem eu, né? Você não consegue liderar outras pessoas. E entender que a transformação, a liderança, ela não é só intelectual. Principalmente nesse nível. Você chegou nesse nível porque, sim, você é tecnicamente muito bom. Isso é um fato. Mas não é isso que vai levar um líder para o próximo nível. Sim. Te trazendo isso, eu lembro assim que eu já tive um paciente que ele teve alta cargos de liderança, assim, a nível estadual, né, assim. E ele recebia muitos treinamentos. E os treinamentos que ele recebia, na verdade, eram treinamentos comportamentais e motivacionais, de emoções, Uau. entendeu? Então, isso já é um tema que as lideranças sabem, né, que é importante. Você se preparar, né, emocionalmente, mentalmente, porque senão você não tem rapport, né, a gente fala assim, não tem lastro, sabe? Não tem uma coerência, né, para realmente liderar. Porque muitas vezes os conflitos maiores não são conflitos de técnicos, são conflitos comportamentais, de gestão de pessoas. Quem é aí empreendedor, né, gestor, sabe que é muito difícil fazer gestão de pessoa, né? Então, muito legal você trazer isso que você está trazendo sobre a questão das lideranças. E a gente sabe o quanto que uma liderança tóxica, sabe, uma liderança que não tem essa habilidade de realmente ser líder, né? Ouvir e passar a mensagem, isso prejudica, pode trazer muito estresse para os seus, né, colaboradores. A gente sabe disso, assim, né? Eu não tenho experiência como colaboradora de ter trabalhado numa grande empresa, mas tenho amigas que trabalham em grandes empresas, assim, multinacionais, né? Até, assim, na parte de IA, e tenho pacientes, né? Então, eu vejo como é importante essa questão da liderança, ela não ser tóxica, sabe? Assim, ela ter essa habilidade interna, né? E como você disse, é um mergulho para dentro e é um treino, né? Isso, para que impactar todo o seu processo aí de gestão, de produtividade. E até trazendo alguns exemplos mais palpáveis, né? O que é esse mental fitness, essa capacidade de autorregulação, ou às vezes eu até chamo de autoliderança. São coisas básicas. É que nem a gente estava conversando hoje mesmo, que você mesma trouxe, das pausas. Incrível isso que você trouxe. É essa capacidade de você ter a consciência de que você saiu de uma reunião estressada, e se você pular para a próxima reunião, essa reunião não vai ser produtiva. Você vai chegar com a energia errada nessa reunião. É você ter a consciência de falar, opa, deixa eu fazer uma micropausa, deixa eu olhar para o horizonte. Os estudos mostram, se você faz uma pausa e olha para o horizonte, amplia a sua visão, isso reduz o estresse imediatamente. A respiração que a gente fez. Basta 3 respirações que você já muda ali o seu sistema nervoso. Total. Né? Então, são esses exemplos. É que nem uma vez eu saí de uma reunião de liderança, foi uma reunião muito quente, não foi boa. Eu não saí bem dessa reunião e eu entrei imediatamente numa reunião com a minha chefe. Emocionalmente, eu estava péssima. Não foi uma boa reunião. E ali eu me arrependi. Eu falei, nossa, eu saí com a cabeça quente e não fiz uma pausa, né? Então, eu acho que é muito isso. A gente ajudar líderes a ganhar essa consciência, a ter mais essa consciência de que você está em controle das suas emoções. Não é o seu chefe, não é o mercado, não é o seu time,
É você tem agência das escolhas que você faz e de qual que é essa energia que você quer trazer para os espaços. Como é que você quer entrar numa sala de reunião? Qual que é essa energia que você quer trazer para as pessoas? Então, o Mental Fitness é muito isso, é entender que você precisa treinar a sua mente para sustentar a sua energia, para você chegar em casa com a sua família com mais energia, né? Para você ainda ter energia para brincar ali com seu filhinho. São coisas básicas, mas que hoje as pessoas estão muito no piloto automático. Maravilhoso. É importante a gente trazer esse ponto de como o estado, né, o padrão de liderança impacta o bem-estar das outras pessoas, da organização e cultura mesmo de uma organização. E o que você acha que é importante uma liderança ter para realmente a gente ter um espaço de saúde dentro de uma empresa, assim? Eu acho que primeiro as empresas precisam recrutar com essa mentalidade. A gente estava até falando disso, né? O principal critério de recrutamento, geralmente, é um critério técnico, e o critério de desligar esse colaborador é um comportamental. Né? Então, por que não colocar como um principal critério na contratação também, né? É isso. E também os programas hoje para liderança, que eu já participei, que eu vejo, que são excelentes, são incríveis, para te desenvolver tecnicamente. Não para te desenvolver mentalmente. Para você sair da cabeça, né? Porque tem momentos na liderança que você precisa ser racional, executar, tomar decisões, sim, mas o que impacta essa sua capacidade de tomar decisões no momento de alta pressão, de gerenciar um time, de falar não, para poder falar sim para aquilo que é mais importante, é a sua capacidade de gerenciar suas emoções. Então, hoje falta para mim nas organizações treinamentos que vão além da técnica, que ajudam líderes a treinar a sua mente. Então, tem 3 pilares que eu gosto muito, né, de trazer para os meus clientes que são líderes, né? E que primeiro é o que eu chamo de dieta mental. É você entender como líder, como pessoa, o que você está consumindo. Não é só o que você está se alimentando, comendo. Isso é muito importante, mas não é o tema aqui de hoje. Aí fica para uma próxima, né, Maísa? Eu sei que você também gosta desse tema. Muito. Mas que tipo de conteúdo você está consumindo? Quais são os perfis que você segue nas redes sociais? Se alimentando mesmo, né? Isso, eles estão te alimentando? Qual é o ambiente que você vive, que você trabalha, as pessoas com quem você convive? Isso tudo cria o seu mental. Então, essa dieta mental é importante a gente cuidar dela, principalmente quando você está ali em momentos de alta pressão. Então, esse é os hábitos mentais. Então, são práticas super simples de visualização, de meditação, de respiração, de journaling, de você num diário fazer quase que um download mental dos seus pensamentos negativos, das suas inseguranças. Então, tem práticas simples que são práticas de alta performance. Meditação eu nem chamo de meditação para os meus clientes, eu chamo de ferramenta de alta performance, porque é isso que a meditação é. E aí, por último, tem o redesign do seu lifestyle, da sua rotina, porque não adianta nada você ter essa consciência toda se você não está mudando os seus hábitos, a sua rotina, para implementar essas micromudanças. Muito legal a gente falar dessa importância do perfil de liderança para construir realmente uma cultura e um ambiente, né, uma ambiência saudável dentro das organizações. Agora, vamos trazer um pouquinho para esse lugar, assim, de como isso entrar dentro realmente de uma estratégia dentro da organização, sabe? Em termos de planejamento mesmo. Hoje a gente sabe que muitas empresas têm os seus planos de saúde, né? Tem, às vezes, plano para o colaborador ter o acesso a um plano de saúde privado,
Mas os planos de saúde, geralmente, eles estão voltados para sinistralidades, né? Então, eu estou com dor de cabeça, eu vou lá e tenho um atendimento médico. Quebrei a perna, enfim, estou com depressão, vou lá, eu tenho atendimento de um psiquiatra. Isso é importante, né? Isso as organizações já fazem, a maioria, assim, que tem condições de oferecer um plano de saúde para os colaboradores. E geralmente o que os colaboradores mais querem, né? Assim, porque eles já sentem na pele a demanda. Nossa, meu filho está doente, a minha mãe está doente, eu estou doente, eu quero ter um acesso. Mas para o além disso, sabe, assim, para pensar realmente prevenção. Como a gente disse aqui, os nossos sintomas, quando a gente adoece, a gente já é tarde, vamos dizer assim, né? E o nosso corpo já está falando, já está gritando com a gente que tem alguma coisa errada. Então, por que a gente não realmente prevenir? Primeiro que é menos dolorido e também é menos custoso, né? A gente sabe aí, tem dados, tem grandes empresas de consultorias nesses programas de benefícios e bem-estar, né, com programas lindos, assim. Eu, quando fui montar o meu, eu fiz uma grande pesquisa, né, de mercado e vi que essas grandes consultorias, elas fazem os relatórios de dados, mesmo estatísticos e tal. Então, a gente sabe que em organizações que investem em programas de benefícios corporativos, eles diminuem absenteísmo, né, eles fidelizam mais o colaborador, porque o colaborador entende que você realmente está preocupado com a saúde dele, né? Você aumenta rendimento laboral, assim, de entregas, né? Porque uma pessoa que ela tem um estilo de vida mais saudável, ela entrega mais, ela tem mais disposição, tem mais vitalidade, tem mais foco, fica menos doente, né? Então, tem muitos benefícios da organização realmente investir em programas de benefícios corporativos, como estratégia mesmo da empresa, né? E daí eu queria até compartilhar contigo, assim, como que eu costumo fazer isso, né? É um programa que eu vou trazendo para dentro da empresa um olhar multidimensional também, né? Então, é uma forma da gente ir construindo com o colaborador um aumento de consciência também do que é esse autocuidado, sabe? O que é uma saúde integral? É olhar para o corpo, mas é também olhar para o mental, para o emocional, para um estado energético. Isso aí, às vezes, para o mundo corporativo fica muito holístico, mas não tem nada a ver com isso. O energético mesmo, assim, do nosso corpo, nós somos reações químicas, eletroquímicas, né? Assim, fazer aterramento. Eu trouxe daqui, ó, de presente para você, que é um ritual de aterramento. Depois eu... Adoro, maravilhoso. Né? Coisas práticas que a gente pode fazer para realmente reequilibrar o nosso corpo. Olhar para o espiritual. Tá? Espiritual não tem a ver com religião, mas tem a ver sim com uma dimensão nossa como ser humano. Isso a OMS já reconhece, somos seres espirituais, né, de natureza. E também das relações. Quando a gente está falando do mundo corporativo, as relações é muito importante, né? Eu senti que eu estou indo para um lugar que eu sinto segurança, que eu posso me expressar, que eu posso falar realmente o que eu penso, que eu vou ser ouvida, que eu vou ser considerada, sabe? Que a minha liderança realmente não é tóxica, sabe? Que não é um lugar que me ressoa perigo. Isso é muito importante, né? Isso adoece ou não muitas pessoas. Então, trazer esse olhar para o seu colaborador do que é realmente um cuidado integral, né, multidimensional, é importante. Então, como que a gente vai fazendo de implantar isso dentro das organizações? Não quero me estender muito aqui, assim, para te dar também bastante espaço de fala, mas a gente faz um diagnóstico inicial primeiro, porque esse diagnóstico é importante para a gente personalizar o programa, né? E depois a gente monta esse programa, e nesse diagnóstico ele é feito de forma participativa. Sabe, ele é feito ouvindo lideranças, através de questionários e workshops, e ouvindo colaboradores. Então, a gente ouve muito o que já tem, qual é a realidade, os dados, né? Pega todos os dados que tem aí, o RH tem, das sinistralidades, do que é demanda, por que as principais faltas, o absenteísmo e tal.
E a gente vai também ouvir esse colaborador, entendeu? Então, a gente ouve todas as instâncias, gestores, lideranças e colaboradores. E daí a gente monta um programa. Esse programa, daí, ele vai ter muito personalizado o que apareceu nesse diagnóstico, né? E daí a gente temos várias ferramentas, desde para trabalhar líderes, para trabalhar ambiente, né, colaborativo, ajudar a mudança de comportamental, porque isso não é fácil, né? Muitas vezes a gente sabe já o que a gente tem que fazer, mas a gente não faz, né? Assim, é uma pulsão de morte, vamos dizer assim, de autossabotagem que muitas vezes a gente tem dentro de nós, assim, e que é importante a gente ter ferramentas para realmente funcionar um programa, né? Então é isso. E os programas, eles chamam programas diretamente porque não são ações pontuais. Setembro Amarelo, vai lá e faz uma ação. Outubro Rosa, vai lá e faz uma ação. Não, um programa, ele tem uma estratégia. Então, ele é mensurável, né? A gente trabalha com como você realmente fazer a gestão desse processo. Que alguns índices mensuráveis podem ser número de absenteísmo, satisfação dos colaboradores, turnout, né? Assim, de como as pessoas estão saindo da organização. Realmente propósito de ficar naquela organização, se o seu colaborador, ele realmente é vinculado com o seu propósito, sabe? Então, é isso. Um programa, ele tem essa ideia, né? De trazer realmente dentro da estratégia de gestão e cultura dentro da empresa. Aí entra naquele termo que a gente estava conversando de a gente fugir do wellness wash, né? A gente criou esse termo aí, né? Tem o greenwash, que é essa coisa de fazer de conta que faz sustentabilidade, e também a gente pode muito cair nesse lugar de wellness wash dentro das organizações, né? Então, um programa te blinda disso. Você realmente está comprometido, né, com o seu colaborador. Então, era um pouquinho isso, né, que eu queria trazer assim para a gente pontuar. E você que tem uma grande experiência dentro das organizações, acho que se você quiser trazer como que isso você vê, você já teve alguma experiência disso, de ter realmente um programa, ou isso é uma coisa mais nova, mas agora como você vê isso, assim? Super, e esse seu programa é incrível, porque foi muito o que você falou, né? É muito focado na estratégia da empresa. Então, eu acho que, né, esse diagnóstico profundo que você faz é entender que isso é estratégia para a empresa. Esse tipo de programa é estratégia. É estratégico pro negócio. Então, eu acho que isso é o mais importante desses programas de wellness, que façam parte das prioridades da empresa, que façam parte dos objetivos anuais do CEO, da liderança executiva. Porque se esse programa se torna apenas um programa do RH, ele não vira prioridade para o resto da empresa. Então, isso tem que estar na pauta semanal da liderança. Então, foi muito legal que você trouxe do seu programa, que ele faz parte da estratégia da empresa. Isso para mim, é o mais importante. Então, os programas que... As empresas onde eu já trabalhei, que já tiveram programas de wellness para liderança, os que funcionam são esses, que fazem parte das prioridades semanais ali do líder. Mas são poucas empresas que estão implementando isso. São poucas empresas. Então, eu acho que esse é um ponto importante do que eu já vi. E depois entender que tudo começa com a cultura da empresa. Então, cultura, para mim, é estratégia. Tem empresas que encaram cultura como, de novo, uma iniciativa do RH, e não é. Então, como que você, antes de implementar um programa desses, você precisa mudar a cultura da empresa. E mudar a cultura da empresa quer dizer mudar o mindset, a mentalidade das pessoas, principalmente da liderança. Então, eu acho que esse ponto é fundamental, porque senão é o que acontece, é que nem você falou, vira um wellness wash. Acaba que a empresa, ela faz por obrigação, e ela não muda comportamento, se ela não muda a cultura dela.
Então, para mim, esses programas de wellness estão juntos com a mudança de cultura da empresa, né? E para mim, de novo, começa com a liderança, né? Eu já recebi treinamentos de saúde mental para me ajudar a gerenciar e identificar problemas de saúde mental no meu time. Mas aí eu fiquei pensando, mas e se o líder? E cadê o líder? Cadê esse treinamento para o líder? Para o líder se autorregular. Cadê as práticas para ajudar o líder a elevar o seu mental fitness, a fazer esse treino mental, a implementar práticas de produtividade no seu dia a dia, para você ganhar mais tempo, ganhar mais energia? Cadê? Aí eu fiquei pensando, eu falei, ué, mas não adianta nada, né? Você vai lá e ensina o líder a identificar problemas de burnout, de estresse crônico no time, se o próprio líder não está conseguindo gerenciar o seu estresse crônico. É engraçado isso. O exemplo arrasta, né? A gente fala assim, você pode ficar falando milhões de vezes a mesma coisa, mas se você não tem a prática, né, o comportamento, o exemplo, cadê, né, a autoridade realmente, né? É isso. Porque liderança não é mandar, né? Liderança é ser exemplo, né? É muito diferente. É isso. É o famoso walk your talk, né? Que é a frase em inglês, de você realmente praticar aquilo que você prega. Exato. Então, se eu tô ali na liderança executiva e eu não tô sabendo lidar com o meu estresse crônico, não adianta eu receber treinamentos lindos, maravilhosos de saúde mental para ajudar meu time. Se eu não tô conseguindo me autorregular, é que nem o exemplo da máscara do avião que cai. Você primeiro precisa saber colocar a sua máscara para depois colocar a máscara numa criança do seu lado. Não adianta nada você colocar a máscara na criança se você tá sem máscara. Se inclusive, o seu esse exemplo, eu faço muito esse exemplo. É muito bom, né? Tá bom, é muito fácil olhar para o outro, assim, né? Mas vamos, né? Primeiro aqui, né? Esse mundinho aqui, depois se reverbera, né? Isso. É bem importante a gente estar falando dessas mudanças mesmo, assim, são estruturais, sabe? São mais amplas mesmo, assim, é de cultura. E elas são mais difíceis, muitas vezes, de serem mudadas, né? A gente muda a cultura, não é, assim, uma coisa que vem de uma determinação, muitas vezes, pessoal, né? Ela vem de um processo de construção, né? De você realmente ir incorporando essa mudança cultural, né? Seja socialmente, seja dentro das empresas. Eu até gostaria de citar aqui uma pessoa que eu fui na palestra dessa semana, o Leonardo Boff. O Leonardo Boff, ele é um filósofo, pensador, né, sobre uma ética planetária, né? Que esse tema eu acho muito importante a gente como costurar, sabe, com essa questão da saúde. Porque eu sempre estou falando, a sua saúde começa no seu entorno. Se a gente não cuida do nosso entorno, e daí entorno eu estou falando da água, do solo, do ar, das relações, né? Se a gente não faz essa conexão, que a nossa saúde, ela não começa aqui, no nosso corpo, mas no nosso entorno, das relações sociais, né? Das relações afetivas, mas também da relação que a gente tem com o lugar. Inclusive, né, Caroline, nós duas viemos para Florianópolis saindo de São Paulo, né? Então, por que nós saímos de São Paulo? Porque São Paulo não nos representava, não nos dava as condições que queríamos de saúde, né? Queremos viver num lugar com mais qualidade de vida. Então, a nossa saúde, ela perpassa pelo ambiente, né? E quando a gente fala em construção de ambiente, a gente tem que começar a pensar nos modos de produção, sabe? Nos modos de desenvolvimento, de como a gente está fazendo isso. E isso é mudança cultural muito profunda, né? Inclusive, na palestra dele, ele trouxe um tema, assim, falando dessa dicotomia, sabe? Dessa coisa que não está muito alinhado, que o sistema que temos hoje de produção, ele é um sistema linear, vamos dizer assim, né? Ele sempre mais. Você tem que produzir demanda, produzir necessidades, produzir consumo, tal. Só que o sistema do planeta, ele é um sistema circular.
ele é finito, entendeu? De recursos. Então, aí temos uma dicotomia, entendeu? Temos um conflito, assim. Se a gente não se atentar a isso, e daí as lideranças, né, que são a parte pensante do processo, que realmente tomam decisões, não trazer isso para os seus processos, ele disse, assim, de uma linguagem mais catastrófica, mas, infelizmente, eu não consigo argumentar contra, assim, que o que vai bloquear ou meio que exigir mudanças desse sistema de gestão, de produção, assim, é a própria planeta Terra. Porque nós vamos cair em um lugar, tipo assim, que vai ficar insuportável a gente viver aqui. Temos aí o aquecimento global, né, de 1,5 graus Celsius, já é que a gente achava que ia chegar em 2030, já estamos. Entendeu? Não vai ter ar-condicionado, não vai ter condições de vida sustentável, né? E muito menos de saúde, né, nesse corpinho aqui, individualmente, que se sustente num ambiente desse. Então, para mim, falar em saúde, né, seja individual, seja dentro das corporações, a gente precisa linkar com sustentabilidade, com saúde planetária, né, com saúde do nosso entorno. Tá? Esse, né, é um tema mais sensível para mim, assim, né, mas eu acho que as lideranças também precisam estar com esse olhar, né? E daí, eu gostaria de linkar com um assunto que é ritmo. Como você disse, assim, né? As lideranças, elas precisam ter um ritmo de decisão, de organização, de tomada de decisões muito rápido, né? Mas eu trago uma reflexão, assim, sabe? Até que ponto existe realmente um ritmo que ele é sustentável? Um ritmo que ele realmente se sustenta a longo prazo. E daí eu tô falando de um ritmo individual mesmo, entende? Tipo, eu saí de São Paulo porque eu não aguentava mais o ritmo de São Paulo. Aqui é outro ritmo. Aí é interessante isso, né? Porque, e se a pessoa não tem opção, precisa morar em São Paulo? E se a pessoa, ela tá vivendo um caos, esse caos não vai mudar. Ela pode melhorar esse caos, ou sair, ir embora, com certeza, mas tem momentos da sua vida que você não tem opção naquele momento. Naquele momento, você tem que fazer... Você tem que se reorganizar. Foi o que eu fiz. Durante anos, me reorganizei para fazer mudanças de lifestyle e de carreira para mim. Mas eu tive que viver momentos de caos ali dentro de empresas. Sim. Que não estava fora ali do meu controle. Mas o que está no seu controle? É você se autorregular. Uhum. Então, eu acho que é isso. O conceito que você traz de ritmos é perfeito, porque as pessoas estão no piloto automático. Elas estão saindo de reunião para reunião, estão que nem pulando de galho em galho. Essa sensação que você está pulando de galho em galho. Os meus clientes falam para mim, Carol, eu faço tanto, mas no final do dia eu sinto que eu não fiz nada. Um vazio, né? Assim, de... É isso, é essa sensação. Os meus clientes falam, nossa, Carol, eu sinto que eu tô sempre atrasada, que eu tô sempre devendo algo para alguém. Então, é essa sensação por conta dos ritmos, né? Do ritmo que hoje as empresas demandam, né, de um líder. Mas o que você pode fazer? Acho que primeiro a gente precisa mudar essa mentalidade, né? Do work hard, play hard, que eu não concordo. Para mim é work smart, play always, que eu brinco. Que é você fazer menos melhor e brincar. Play always, que é brincar sempre, é muito no sentido de você entender que recarregar a energia tem que ser todo dia. Não basta você esperar o final de semana para recarregar a sua energia. Não basta você esperar as férias para estar com a família, para recarregar as energias, para fazer aquilo que você ama. Isso adoece as pessoas. Isso adoece as pessoas. Então, o work smart, play always é muito nesse sentido. É você entender que você precisa fazer menos. O que quer dizer? Você precisa falar mais? Não. As escolhas, né? As escolhas. As pessoas estão falando sim para tudo.
as pessoas recebem uma mensagem no WhatsApp e acham que precisam responder aquilo imediatamente. As pessoas estão mandando e-mail quando não precisa mandar e-mail. Eu, quando trabalhava, eu brincava com o meu time. Eu não mando e-mail para o meu time. Meu time não recebia um e-mail meu. Por quê? Porque eu tinha as minhas reuniões e os meus momentos ali presenciais para falar com o time, ou ali via chat. Mas mandar e-mail quer dizer que você vai receber um e-mail de volta. E para mim, e-mail não é produtivo. É produtivo no momento que você precisa registrar alguma coisa, formalizar alguma coisa. Agora, essa cultura de bate-papo via e-mail, e aí as pessoas respondem, é insano, é insano. Então, as pessoas não sabem por que chegam no final do dia esgotadas. Exaustas. Sabe aquela sensação quando, às vezes, o meu marido me pergunta, Carol, vamos assistir um seriado. Que seriado que você quer assistir? Eu lembro que na época que eu estava no meu auge de estresse, essa pergunta doía na minha cabeça. Eu falava, eu não quero decidir, eu não quero pensar em nada. Eu não conseguia, não tinha energia para escolher um seriado. E é isso, a maioria das pessoas chegam em casa com esse nível de energia. E isso pode ser comum, mas não é normal. Então, eu acho que é isso. É entender que você vai ter que viver no caos de vez em quando? Sim. Mas você tem responsabilidade de como você lida com o caos aqui dentro, para amenizar esse caos lá fora. E daí você trouxe esse ponto que eu acho muito importante. O que a gente começa a achar, construir como normal. O padrão de normalidade, sabe? Isso realmente é importante a gente pensar. Porque se você está em um ambiente, numa ambiência, né? Assim, que todo mundo corre, vive num ritmo louco, está estressado e doente, de certa forma, isso se torna normal. Né? Isso dentro da curva normal, né? Assim, isso é o normal. Só que isso é o saudável, entendeu? Não. E daí quando você se autoriza a ser diferente, vamos dizer assim, né? Você se autoriza a sair desse normal que não deveria ser o normal, já é um primeiro passo de ampliar a sua consciência, né? E por aí, acho que caminha realmente uma liderança disruptiva, sabe? Uma liderança que realmente vai fazer transformação, sabe? Que está à frente do seu tempo, vamos dizer assim, né? Que realmente está olhando na frente, está sendo realmente inovadora, sabe? Assim, que tenha coragem, porque tudo que é disruptivo, inovador, tal, tem o risco, né? Assim, porque o que está já estabelecido como normal no mercado tem menos risco, mas também não tem muitos ganhos. Você concorda? Então, trazer para a liderança também esse olhar de mudança da normalidade é importante, né? Concorda? Perfeito. É isso. E é por isso, as pessoas estão no piloto automático. Então, essas práticas mentais te ajudam a acordar, a estar mais presente, mais focado e sair desse piloto automático e perceber que você está normalizando algumas coisas. Sim. E aí eu acho que tudo começa com essa sua resiliência mental. Né? Eu adoro os atletas usam muito, né, esse conceito de mental fitness, né? E toda a psicologia esportiva mostra isso. Tem um vídeo do Federer, onde ele tá falando com alguns estudantes de Dartmouth, que estão se formando, e ele traz 3 pontos muito importantes, que eu achei fenomenal, que eu acho que transborda um pouco para isso que a gente está falando do que falta na liderança hoje. Então, ele traz o tema de o esforço invisível. Então, ele explica que muitas vezes, o esforço externo de um atleta, que ele tá ali fisicamente bem, ele joga bem, isso é um esforço. Mas o esforço maior é aquele que é invisível para as pessoas. É o treino mental que ele faz, né? É como ele se prepara mentalmente para estar lá. Então, ele fala até do fato que, mesmo os maiores jogadores de tênis, eles perdem metade dos pontos que eles jogam. Ou seja, você imagina na cabeça de um jogador perder essa quantidade de pontos. Mas isso é normal para um tenista. Então, o que um tenista precisa aprender? A lidar com essa frustração, a lidar com esse erro,
com essa falha. E é a mesma coisa na liderança. Então, como que a gente capacita os líderes a lidarem melhor com a frustração, com uma reunião de alta pressão, com o erro? Porque você vai falhar, né? E falhar faz parte do processo. Mas como que você treina essa pessoa para falhar rápido e aprender e fazer de novo melhor? E isso vai ter impacto na gestão de estresse dele, né? Porque o estresse, ele é um fator de risco de adoecimento enorme, entendeu? Então, quando você tem essa ferramenta de saber lidar com o erro, você está tendo uma grande ferramenta interna de saber lidar com o seu estresse, né? Com a autorregulação. Porque ele existe, o erro, né? O medo, a insegurança. Só que se você tem ferramentas mentais, né? Que é o que você trabalha, ferramentas de autorregulação através da respiração, por exemplo, ferramentas de visualização, existem muitas ferramentas que a gente pode estar usando para isso. Você consegue fazer essa gestão do estresse. Hoje o estresse é um grande fator de risco de adoecimento. E a gente menospreza. A gente olha para pressão alta, a gente olha para diabetes, a gente olha para colesterol, a gente não está olhando para o nosso cortisol, nosso sistema simpático e parasimpático, lá em cima, nosso sistema adrenérgico, que é o estresse. Entendeu? E a gente já sabe que é um dos grandes fatores de risco para as doenças cardiovasculares, por exemplo, que são as que mais matam no mundo. Né? Então, olha que importância isso que você está trazendo para nós, né, como uma ferramenta de gestão de líderes para trazer, amarrando aí com o nosso eixo aqui de você realmente fazer prevenção em saúde. Perfeito, né? Perfeito. Muito bom. Acho que vamos caminhando aí para os finalmente. Muito importante a gente ter trazido esse assunto, assim, né? Para a gente pensar realmente um ambiente que a maioria de nós passamos tantos anos na nossa vida e tantas horas do nosso dia, né? Que é o ambiente corporativo, da importância de a gente pensar realmente saúde para esses ambientes, né? Ambientes que podem ser, sim, ambientes saudáveis. A gente só precisa realmente capacitar essas lideranças, trazer uma consciência, né? E realmente colocar como valor importante dentro dos negócios, né? Então, os programas de benefícios corporativos, eles têm esse papel de trazer realmente uma forma estratégica dentro do negócio a saúde, né? E hoje a gente já sabe realmente que é uma grande estratégia viável dentro dos negócios, né? Então, muito obrigado, Carol. Queria que você deixasse uma mensagem final aí para a gente ir finalizando a nossa conversa aqui. Te agradeço muito, tá? Pela sua presença. Maravilha. Foi incrível, Maísa. E é isso, foi muito do que a gente trouxe, que é você entender que mesmo num mundo que tá um caos, e a gente sabe que isso provavelmente não vai mudar, mas a gente tem o controle de gerenciar o caos aqui dentro, de diminuir o caos aqui dentro. Então é isso, é entender que a história que você cria, o seu diálogo interno, a forma como você gerencia suas emoções, a forma como você se vê, a sua autoimagem, ela cria esse teto invisível. E esse teto invisível se torna o seu limite na sua vida, na sua profissão, na sua carreira. Então, é entender que a gente tem agência para mudar esse limite que a gente se coloca. Então, é muito sobre isso. A gente não só treinar o corpo fisicamente, mas trazer essa cultura de treinar a mente. De entender que isso é tão importante quanto treinar o corpo fisicamente e para um líder ter as suas técnicas, né? Ser excepcional tecnicamente, que para ir para o próximo nível não basta você ser excepcional tecnicamente, e sim você desenvolver essa capacidade de se autoliderar. Maravilha. Então é isso, a gente trouxe hoje no nosso podcast, né, essa visão
do que é uma saúde integral dentro das organizações, da importância da gente realmente pensar na saúde desse colaborador, da importância da liderança, principalmente nesse processo, para que isso realmente faça parte da cultura da sua empresa, que de forma estratégica ele esteja prevista dentro do seu plano de negócio. E é importante uma visão bastante integral, integrativa desse processo, não só com ações de mitigar sintomas, né, o que já aparece como sinistralidade do seu negócio, são os absenteísmo, mas também programas e ações de prevenção e mudança de comportamento e estilo de vida desse colaborador, certo? E esse processo individual, ele é o bracinho ali de um processo de mudança coletiva mesmo, né? Que daí vem o que eu estou sempre trazendo, assim, que a saúde começa no nosso entorno. Então, se a gente não mudar o nosso entorno, a gente também não está fazendo uma mudança significativa de um processo de saúde pessoal. Então, é isso, gente. Muito obrigado, Carol. Muito obrigado para você que nos assistiu e deixa seus comentários aqui para nós.